Sutiagin, esse aí era Veja, todos os aviões soviéticos que lutaram na Coreia lutaram com as insígnias chinesas, com números e insígnias chinesas. E os soviéticos que estavam a bordo desses aviões estavam completamente vestidos e identificados como chineses. Se eles caíssem ou fossem capturados, seriam... E detalhe, tem uma coisa aí que é legal. Só se podia falar em mandarim ou em coreano durante o rádio. Não se podia falar em russo em nenhum momento. Todos esses pilotos foram treinados para falar em mandarim ou em coreano a partir da sua base de operações. Então, foi um esforço hercúleo. Veja, a sociedade estadunidense vai refutar a Guerra da Coreia. E aí, obviamente, que tem um momento que é o do impasse. A China manda mais de 1 milhão de tropas para a região, recupera todo aquele terreno que havia sido perdido, e o paralelo 38, veja, eu tenho uma live aqui no meu canal, eu aconselho vocês a irem lá no meu canal Guerra Patriótica e procurem a seguinte live, a história do paralelo 38. Eu não conto a história da guerra, não, eu conto a história do paralelo 38, para vocês entenderem. O Quiroga deu a pista ali do Rio, mas existe um outro contorno a isso. Eu não vou falar aqui, não. A turma vai lá no meu canal, Guerra Patriótica, e vê a aula do paralelo 38 para vocês entenderem. As forças comunistas se reagrupam e atacam novamente, né? Só que aí acontece o seguinte, havia um desgaste muito grande e o desejo dos Estados Unidos em dialogar, né? Porque a quantidade de soldados e equipamentos que os estadunidenses já tinham perdido era muito grande. Então a sociedade estadunidense também já começou a cobrar. E aí os chineses, que também já tinham perdido grande quantidade de tropas, os soviéticos, que também viam que havia um impasse e que se esse impasse perdurasse, o conflito poderia se expandir pelo Sudeste Asiático. Então foi conformado politicamente entre Pyongyang, Pequim e Moscou que naquele momento seria feita uma pausa nos combates, mas que a luta pela unificação não iria parar. Ela talvez tivesse que seguir em outro momento. E aí a Coreia passa a trabalhar politicamente o Sul. Porque aí você tem, como o Quiroga falou, uma crescente do movimento comunista no Vietnã, no Laos, no Camboja, na própria Tailândia, na antiga Birmânia. Então, há um avanço do movimento comunista naquela região, até no próprio Japão. A China precisava se consolidar. A China tinha 1 ano que tinha feito a sua revolução, um país em frangalhos, né? Então, a União Soviética também precisava retomar o caminho do desenvolvimento parado por causa da guerra, e então você tinha várias nuances ali que indicavam que era melhor pausar o conflito. Mas o conflito foi pausado, contudo, com a fronteira ativa. A Coreia Popular, que vai ser conhecida como Coreia do Norte, em nenhum momento, quando para ali, você vê que até hoje não tem proposta de paz. O que tem ali é um cessar-fogo. O que tem ali é cessar-fogo. Até hoje tem um cessar-fogo. Não tem nada escrito, não tem acordo nenhum. Pela Coreia Popular, a bala volta a voar a qualquer momento. Claro que agora é muito mais perigoso por causa da quantidade de armamentos atômicos e nucleares na região. Então tem sempre uma tensão ali muito grande. Mas havia esperança de se retomar a luta como se retomou no Vietnã. O Vietnã conseguiu fazer a sua luta ali e unificou as suas duas partes. Então isso nunca ficou perdido. As operações estadunidenses na região fazem parte de uma coisa chamada Plano Colombo. O Plano Colombo era uma estratégia estadunidense para recolonizar o Sudeste Asiático a partir da sua política anticomunista. Por quê? Porque os estadunidenses entendiam
que a presença dos comunistas era muito forte. E como os estadunidenses foram a vanguarda na luta contra os japoneses, eles tinham uma legitimidade entre a população que ninguém mais tinha. Então havia a necessidade de você lançar operações também ideológicas, para que você pudesse combater essa gente e conquistar corações e mentes para o seu lado. Em alguns locais isso deu muito certo. A Tailândia é um exemplo disso. Filipinas, que tem um movimento de guerrilha de orientação marxista até hoje, né? Então, a gente tem locais onde os estadunidenses vão cravar ali o punhal e vão ficar ali tudo, e vão fazer um trabalho político que até então tem sido vitorioso. Pois bem, os soviéticos vão, com o tempo, apoiar a fundação da República Popular Democrática da Coreia e vão treinar, armar, educar. Todo esse processo de formação da República Popular Democrática da Coreia vai ter sempre a China e a União Soviética como parceiros. Sempre. E aí o país vai se desenvolver, a China vai crescer, a União Soviética também, e aí vai ter uma conformidade para que em algum momento os dois países, sem a interferência de ninguém, pudesse voltar a conversar para discutir o seu futuro conjunto. A União Soviética, que fique claro, nunca teve base na Coreia. Nunca. Os Estados Unidos têm base lá até hoje. Nunca saíram. Os Estados Unidos nunca cumpriram o seu acordo de fevereiro de 1945. Nós saímos agora de fevereiro de 2025. Então veja, 80 anos de mentira e trapaça. Essa Coreia do Sul, essa República Coreana, o que se tornou? Um país extremamente desigual, um país onde o suicídio da terceira idade é alto, e mais, é um país com o maior índice de prostituição da terceira idade. É um dos países com o maior índice de prostituição da terceira idade. Porque é um país onde os seus idosos ficam ao relento. Então, esse país que é apontado como um paraíso, foi esse que o presidente agora tentou dar um golpe. Um país governado por ditadores, mas a mídia só vai falar que teve ditador na Coreia do Norte. A Coreia do Sul não tem ditador nenhum, entendeu? Governado por ditadores, uma nação extremamente reacionária, e a turma que tem 50 anos para cima, quem já está com a cabeça branca, comandante que sabe muito bem disso, vai lembrar como é que nos anos 80 o pau quebrava em Seul pelos estudantes. As manifestações estudantis em Seul eram gigantes. Pareciam verdadeiras batalhas campais medievais. Você tinha cenas de jovens acendendo botijão de gás e jogando na polícia. O pau quebrava. Foi mais de uma década de estudantes lutando contra a polícia por duas coisas. Primeiro, uma dura repressão dentro das universidades, e terceiro, um controle ideológico gigante. Mas isso só é apontado como se isso acontecesse no norte. A família Kim Jong-un, malvada, perversa. Mas se nós formos estudar a miúdo o que a gente entende de Coreia do Sul, nós vamos ver, que os Estados Unidos cria um país extremamente reacionário, desigual, extremamente desigual e sempre obtuso contra os seus vizinhos, sempre disposto a ser hostil aos seus vizinhos. Veja, essa Coreia do Sul, ela é tão sem vergonha que ela, por ordem dos Estados Unidos, não reclama, não critica e não briga com o Japão pelos abusos que o Japão cometeu na península, como se isso não tivesse acontecido. Como se isso fosse ignorado por ordem dos Estados Unidos. Então, é importante que a gente saiba que todas as críticas à Coreia Popular podem ser feitas. Bem, cada um com o seu credo político e ideológico,
e a partir do seu campo filosófico vai fazer a sua análise. Agora, a honestidade tem que estar em tudo quanto é lugar. É difícil dizer que a República da Coreia ou a Coreia do Sul, como é popularmente conhecido, que ali é um país desenvolvido e um país democrático. Isso nem pensar. Nem pensar. Longe disso. Passa muito longe disso. É um país extremamente desigual e injusto. Foi esse país que não nasceu. Esse país foi criado artificialmente para se contrapor à maioria dos coreanos que queria a unificação sob a bandeira do socialismo coreano. E aí a gente tem que trazer o especialista da matéria aqui no Brasil. É um equívoco dizer que a Coreia Popular ela é uma cópia espelho da União Soviética, ela foi criada pela União Soviética. Pelo contrário, a política Sonrûn é a base da orientação ideológica dessa Coreia. É como se fosse uma nacionalização, uma interpretação do marxismo. Então, foi com base na política Sonrûn que a Coreia Popular se desenvolveu. Não que ela não tenha uma orientação socialista e não que ela não reivindique o marxismo-leninismo, mas ela criou a sua própria identidade ideológica, né, para organizar a sua sociedade. Então isso também desmonta essa história de que a Coreia foi um satélite da União Soviética e os seus líderes tinham que dizer a bênção a Moscou. Isso não aconteceu. O processo político da Coreia Popular ele é extremamente particular, rico, e ele tem uma característica muito própria da sua população. Entendeu? A União Soviética vai ajudar muito a Coreia, e vocês podem ver que até hoje a relação da Coreia com a Rússia capitalista, né, há mais de 30 anos que a União Soviética não existe, e a Rússia é um país capitalista, um país de economia de mercado, a gente pode ver que a relação da Coreia Popular com a Rússia é a melhor possível. Inclusive, hoje eles têm um tratado estratégico de defesa mútua. E essa Coreia Popular também, durante muitos anos, teve rusgas políticas e críticas drásticas à China, principalmente à China revisionista, a China pós-Mao Tse-tung. Então essa Coreia Popular ela vai ter críticas muito particulares à União Soviética pós-Stalin e à China pós-Mao Tse-tung. Então isso mostra a originalidade e o vigor do processo político coreano popular, né? Diferente dessa Coreia do Sul, que sempre teve os seus presidentes referendados pela Casa Branca. Termino dizendo o seguinte: a Coreia do Sul ela está para o Sudeste Asiático como Israel está para a Ásia Ocidental. É um porta-aviões. Ambos são porta-aviões de políticas extremamente reacionárias e intervencionistas de Washington. É isso, comandante. Inclusive, gente, uma coisa que a gente sabe, só um minutinho, gente, é uma coisa que pouca gente sabe. Alguns dos piores crimes de guerra da Guerra do Vietnã foram cometidos por sul-coreanos. Os relatos de crimes de guerra da Coreia do Sul são grandes lá. Pouca gente conhece, é uma coisa que é muito pouco documentada, é a participação da Coreia do Sul na Guerra do Vietnã, que foi uma agressão imperialista, né? Mais de 5 mil sul-coreanos morreram na Guerra do Vietnã. E eles cometeram crimes de guerra extremamente bárbaros.